Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto que é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus, a equipe de hospitalistas do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma equipe da qual eu, Ricardo Braga, faço parte. Bom, ao longo dos últimos episódios, a gente tratou de temas tão diversos como manejo clínico cirúrgico, trabalho em equipe, habilidades de comunicação, mas uma palavrinha apareceu em todos eles: valor. Hoje chegou a hora de aprofundar melhor esse termo e entender por que o modelo de medicina hospitalar está tão ligado a ele. E para nos ajudar nessa conversa, eu recebo um convidado cuja história profissional acaba se confundindo com a própria história da medicina hospitalar aqui no Brasil, o Dr. André Wagner. Seja bem-vindo ao Hospitalista, André. Eu gostaria que você começasse se apresentando e contando a sua trajetória e esse seu envolvimento com a medicina hospitalar. Bom, inicialmente agradecer, Ricardo, a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência nesses últimos anos, aí, que já são algumas décadas, né, Ricardo? A minha história passa muito pela minha formação. Eu acabei fazendo residência no Hospital Conceição, no Grupo Hospital Conceição, aqui no Rio Grande do Sul, que é o berço da medicina hospitalar no Brasil. Eu acabei fazendo uma segunda formação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e muito influenciado para mim pelo pai da medicina hospitalar, que se chama Dr. Eduardo Fernandes. Acabei indo para os Estados Unidos, para meio clínico, e sendo muito influenciado pelo modelo americano de medicina hospitalar. Quando volto, a gente faz então a fundação da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, um grupo pequeno de médicos do Rio Grande do Sul, e a partir daí a gente começa a crescer esse processo de forma muito exponencial. Estive à frente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar como presidente na penúltima gestão, então até 2021, e fiz toda uma formação muito relacionada, então, a justamente agregar valor, né? Gestão assistencial. Do ponto de vista pessoal, Ricardo, então, tenho 2 filhos, Arthur e Gabriel, e sou casado com a Carolina, e são, enfim, os motivos, enfim, da minha vida, e os motivos pela gente, esse desafio constante de tentar melhorar a saúde no Brasil e a partir daí conseguir melhorar a saúde da nossa família, né? Esse é o ponto inicial de partida. Adorei, André. Já começando com um propósito, está bem alinhado com o que eu acredito. E saúde baseada em valor não é um conceito novo, né? Da mesma forma que você falou que a medicina hospitalar tem décadas, mas segue sendo um desafio, ou talvez o principal desafio do serviço de saúde, e não só no Brasil, mundo afora. Então, para a gente largar junto aqui no podcast, você pode explicar a origem desse conceito e o que ele significa? Bom, o tema ele é o tema do momento, né? Por mais que a gente já discuta a saúde baseada em valor há décadas, nunca foi tão importante, Ricardo. A gente, nesse momento de crise, de sustentabilidade econômica após uma pandemia, está discutindo saúde baseada em valor. Ela é cunhada pelo Michael Porter e pela Elizabeth Eisenberg em 2006, numa ideia, num framework de reestruturar o modelo de sistema de saúde mesmo, em que eu tenha em cima, no numerador, então, os desfechos em saúde e no denominador o custo. Eu consigo entregar, então, uma saúde que tenha melhores desfechos por experiências para o paciente e num custo mais adequado. Mas se a gente for ler a literatura, a gente vai ver inúmeras evidências de implementação da medicina baseada em valor desde a década de 90, né? E a grande questão dela é que ela enfatiza, então, essa visão sistêmica que envolve tanto o desfecho, paciente, obviamente, como o custo relacionado a esse desfecho. Isso acaba, então, trabalhando toda uma reestruturação da forma que as organizações de saúde atuam no modelo, então, no cenário de saúde mundial. André, então, entregar qualidade ao menor custo possível, né? Um conceito que já está aí desde 2006, você acabou de falar, e ao mesmo tempo ele já é um conceito que reuniu ideias que circulavam há mais tempo, você citou até desde a década de 90. Então, por que isso existe há tanto tempo e ainda é tema de debate? Quais são as maiores barreiras para tornar esse conceito do Porter uma realidade? Essa é uma grande pergunta, né? A gente está falando então de um sistema
guiado por eficiência e que vise aumentar a qualidade da assistência dos pacientes a um custo adequado, enfim, a nível de paciente, mas a nível de sociedade, de população. Isso envolve, Ricardo, uma mudança do modelo assistencial que a gente utiliza na grande parte dos hospitais no sistema de saúde mundial. Então, se a gente for olhar um pouco do cenário, a gente teve uma pesquisa grande em 2016, mostrando que em vários países do mundo ainda era muito inicial os princípios de saúde baseada em valor nos sistemas de saúde. E tem vários estudos mostrando, enfim, que são cases esparsos, assim. De forma didática, eu acho que é importante, de forma didática, para a gente ficar nesse tempo, esse é o motivo de uma aula longa, de um workshop, assim. Eu dividi de forma didática em 3 grandes grupos. O primeiro deles, de forma muito importante, mais importante, é uma reforma muito importante do modelo de remuneração do sistema de saúde. Um modelo que hoje é completamente baseado, né, na sua maior parte, no modelo fee for service, modelo por produção. Então, se eu gero uma cirurgia, eu recebo a cirurgia. Se eu gero um exame, eu recebo um exame. Se eu não gerar o procedimento, eu não recebo. A diária é um procedimento, por exemplo. Então, eu recebo, né, eu como médico, por diária. Para um modelo que seja baseado em valor. Um modelo que eu esteja avaliando o desfecho, como é que foi durante toda a jornada do paciente, como é que foi o desfecho desse paciente, qual foi o custo de toda essa jornada. Então, é uma mudança muito importante no modelo de pagamento. O segundo ponto, que é tão importante quanto, mas na minha ótica bem mais fácil de se realizar, é se definir claramente quais são os desfechos e quais são os estándares para se medir, né? Como é que eu vou medir? Eu preciso padronizar. Como é que eu meço? E a partir daí eu meço tanto o processo como eu meço o desfecho. Então eu tenho toda uma nomenclatura, um processo para conseguir comparar, inclusive, estruturas, hospitais e operadores. E o terceiro grande mudança que precisamos, e eu acho que estamos caminhando para isso, é um sistema onde eu consiga ter transparência de visualização de dados, de indicadores, de desfechos. Eu sociedade, eu paciente, consiga ter capacidade de escolher para qual hospital eu vou tendo uma operadora tal. Então, eu tenho várias portas hoje que eu posso optar, mas eu, como paciente, estou completamente cego para indicadores de desfechos. E aí, a partir daí, a gente vai precisar, né, ter estándares de desfechos, vai precisar ter interoperabilidade, vai precisar ter plataformas seguras, né, de dados que respeitem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é o caminho que a gente está trilhando para justamente conseguir avaliar o paciente e a família, conseguir avaliar o desempenho, né? Ela conseguir ter uma avaliação da entrega de valor daquela instituição, daquele profissional, e a partir daí, Ricardo, a gente consiga então construir um sistema que é todo baseado em valor. Pô, claro, gostei muito dessa organização em 3 tópicos, e aí acho que começa a ficar também mais transparente, mais explícito a dificuldade envolvida, né? Cada um deles é complexo por si só, e eles estão os 3 interrelacionados, né? É difícil avançar em cada um deles isoladamente. E partindo agora para mais uma pergunta, André. Desde o primeiro episódio, né, com o Rogério Palmeira, ele enfatizou que a medicina hospitalar é uma das possíveis, esse modelo de medicina hospitalar é uma das possíveis respostas a esse desafio, a gente avançar um pouco nesses tópicos. E aí eu queria explorar com você o como esse modelo da medicina hospitalar pode melhorar essa razão entre desfechos, entre qualidade e os custos. Essa também é uma pergunta super ampla, Ricardo, e super importante, né? A medicina hospitalar, como base, toda ela está baseada em saúde, baseada em valor. Ela nasce nessa esteira, né? De novo, a medicina hospitalar nasce na década de 90, final de 90, quando a gente começa a ver os primeiros cases no mundo de saúde baseada em valor. Ela prega uma horizontalidade do cuidado e ela prega que a gente consiga atuar nos 7 dias da semana de forma mais homogênea. Então, a primeira questão importante, se a gente vai olhar e para o ouvinte, para você ouvinte que está questionando, bom, você está me dizendo que o hospital funciona muito melhor de segunda a sexta-feira do que sábado e domingo? Sim. Então, a primeira questão importante da medicina hospitalar é conseguir fazer com que todos os dias eu tenha um desempenho parecido. Então, que eu consiga ter mais altas no sábado e domingo, que eu consiga ter menos eventos adversos no final de semana e na noite. Então, esse é um primeiro ponto da medicina hospitalar. O segundo ponto é que ele é completamente centrado na família e no paciente. Então,
várias questões relacionadas à experiência do paciente, né? A gente está vendo modernamente, Ricardo, que no numerador eu tenho desfecho em saúde, mas cada vez mais eu tenho qualidade assistencial e experiência do paciente como numerador, enfim, dessa equação de valor em saúde. A medicina hospitalar, e aí tem inúmeras evidências, centenas de evidências mostrando que ela, de fato, melhora a experiência do paciente e da família. Então, esse é o segundo ponto da medicina hospitalar. O terceiro ponto, de forma muito coerente, a medicina hospitalar, ela se baseia em modelo assistencial, ela não é o médico. O médico hospitalista é uma figura dentro do modelo assistencial, ela se baseia em trabalho em equipe, ela se baseia em padronização de comunicação, ela se baseia, através disso, em ter uma atuação muito mais ampla em todo o plano terapêutico da medicina hospitalar, da jornada do paciente, que faz com que esse paciente consiga ter uma deshospitalização mais segura. Então, são vários pontos super importantes relacionados a diminuir falhas de comunicação, melhorar, então, toda a previsibilidade de alta curada, atuar de forma mais efetiva todos os dias da semana, trabalhar numa perspectiva de jornada do paciente, em que eu estou preocupado, sim, com o paciente hospitalizado, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer com o paciente pós a hospitalização. E trabalhar o que a gente chama de transição de cuidado segura, de pegar o paciente no hospital e garantir que ele consiga seguir suas terapias em casa, em outras instituições, e evite que ele reinterne em até 30 dias pós-alta, que a gente vai chamar de uma reinternação precoce. Um outro ponto super importante e que está no cerne da medicina hospitalar são os indicadores de avaliação de desempenho e performance. Indicadores cada vez mais relacionados à jornada inteira do paciente. Eu não estou mais preocupado com aquela doença, com aquele médico, eu estou preocupado com toda a interface que esse paciente vai ter, desde a entrada dele no sistema hospitalar, pronto-socorro, por exemplo, até a saída dele para casa, para uma instituição de longa permanência, para a gente conseguir trabalhar, e é o terceiro ponto que eu queria salientar, a transição de cuidado segura. Então, conseguir organizar o processo para evitar que esse paciente reinterne precocemente em até 30 dias pós-alta hospitalar. E o último ponto, enfim, trazendo um início de uma discussão, é o uso racional de terapias e de exames. Numa ideia que o Choosing Wisely, um movimento grande que começou nos Estados Unidos e depois foi para todo mundo, trabalha há muito tempo de conseguir racionalmente definir se eu realmente preciso desse exame para esse paciente, se eu preciso desse exame agora no hospital, se ele pode fazer no futuro, e se essas terapias elas podem ser encurtadas ou podem ser diminuídas. Então, todo um processo de uso de forma mais adequada de medicamentos e exames que faz com que a gente consiga diminuir custo, melhorando também qualidade assistencial. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade aqui, para você conseguir entender o que a gente está trazendo. Quando a gente fala em medicina hospitalar no mundo, Ricardo, nós estamos falando em média, uma diminuição do tempo de internação dos pacientes em 20%. Quando a gente traz isso para o cenário brasileiro, e aí a gente tem uma experiência de implementar medicina hospitalar em mais de 40 hospitais, a gente está falando em média diminuir o tempo de internação do paciente hospitalizado em 35%. Ou seja, o que eu estou trazendo para você é que 35% do tempo que esse paciente está internado nos hospitais brasileiros que a gente atuou era desnecessário. Ele não agregava nada de valor para o paciente, pelo contrário, agregava risco. Quando a gente olha para o outro lado, né, o outro cenário de transição de cuidado, a gente tem, só para você ter uma ideia do impacto, a gente tem um hospital municipal, por exemplo, que era o único hospital de uma região grande, de 250 mil habitantes, que a gente diminuiu a reinternação dos pacientes em 30 dias em 60%. E acompanhou esse follow por 4 anos. Você imagina isso no sistema hospitalar, se a gente conseguisse diminuir o reinternador, né? Além do novo paciente, o paciente que vai e volta, e que geralmente volta pior do que veio na primeira internação. E isso, de forma muito importante, diminui eventos adversos, diminui eventos gerados pelo hospital, que obviamente melhora a qualidade assistencial e diminui muito o custo do hospital. André, você tem toda a razão. Você falou que a pergunta era muito ampla, é mesmo, mas acho que você deu uma visão panorâmica que ajudou demais para a gente ver os vários pontos que estão em discussão aqui. E eu vou aproveitar esse último gancho. Você deu 2 exemplos que, inclusive, estão bem relacionados, né? Da média de permanência e da taxa de internação. São indicadores que, às vezes, não caminham juntos. Então, é muito impactante você reduzir os dois, né? Acho um cenário importante. E eu queria dar um zoom justamente na média de permanência. Talvez uma métrica que a maior parte das pessoas, a maior parte dos gestores está acostumada a lidar
hospitalar e consegue entender de forma clara que é uma fonte de desperdício, uma forma da gente reduzir o denominador da equação do Porter. Aí eu queria, de novo, dando esse zoom, me dá um exemplo específico, um ou mais, de estratégias que a medicina hospitalar propõe na prática, na operação, para reduzir esse indicador-chave, né, no problema do desperdício na saúde. Eu vou trazer, então, para algo mais sistêmico. Então, a gente iniciou em 2017 uma estrutura de grande deshospitalização e tradução dos cuidados que se chama Escritório de Gestão de Alta. Implementou isso num grupo hospitalar grande, que é o Grupo Hospitalar Nossa Senhora da Conceição, o maior, para vocês terem uma ideia, a maior rede federal de hospitais da região sul do Brasil, e conseguiu diminuir de forma muito importante o tempo de internação do paciente. Quando eu olho o tempo de internação, de novo, ele é multifatorial. Eu tenho diversos obstáculos e pendências para fazer com que o paciente não saia do hospital. Eu tenho pendências relacionadas ao próprio hospital, eu tenho pendências relacionadas à própria família e o próprio paciente, muitas vezes, que não quer sair. Eu tenho pendências relacionadas ao próprio médico, que não se sente encorajado, que pede mais um parecer ou até mais um exame que faz com que o paciente não saia. E principalmente no sistema público, uma falha de integração de rede. O sistema é muito desintegrado, né? Então, a partir daí, a gente criou um escritório de gestão de alta que trabalhava todos esses processos de obstáculos para alta dentro do hospital e fora do hospital. E aí, com forma muito interessante, ele tinha 3 grandes objetivos. Um deles era diminuir o tempo de internação hospitalar. O segundo deles era melhorar a qualidade da assistência. E o terceiro ponto era justamente organizar toda a jornada do paciente fora do hospital. E é interessante, Ricardo, nós estamos mudando a perspectiva. Eu saio de uma perspectiva de que eu, hospital, sou preocupado apenas com os meus pacientes hospitalizados, para uma perspectiva de que eu, hospital, que tenho inteligência, que tenho recurso e que tenho capacidade tecnológica, também estou preocupado com o que vai acontecer com o meu paciente pós-alta. E esse é o modelo que a gente acabou criando e vem expandindo de forma muito rápida. Se implementou em todo o estado do Espírito Santo, na rede estadual, pública do Espírito Santo, uma diminuição muito importante do tempo de internação, de média ao redor de 20% de tempo de internação no estado do Espírito Santo. Sensacional um exemplo, André. Estou pensando aqui, você citou que o pensamento de rede ainda é fragmentado, e a sensação que eu tenho é que, apesar disso, o SUS, né, com as suas falhas, ele sempre pensou de forma sistêmica. Então, ele ainda está à frente de muita gente, talvez da maioria, não sei, da saúde suplementar. Como trabalhar isso, por exemplo, em hospitais que não fazem parte de uma rede? Como é que funciona esse desafio do pós-alta? Então, Ricardo, essa pergunta é super importante, talvez a pergunta de $1 milhão. Toda a questão fundamental é que realmente, se a gente for olhar no sistema privado brasileiro, é muito imaturo a estrutura de rede de governança, falando assim, da conexão entre hospitais e toda a rede externa. Eu tenho diversos entes privados, terceirizados, cada operadora e seguradora atuando de uma forma. A própria operadora e seguradora grandes nacionais têm atuações diferentes em estados. Então, do ponto de vista de centralização, se a gente for esperar que operadoras e seguradoras se organizem como rede para a gente conseguir entregar uma saúde baseada em valor, os nossos pacientes vão perder muita qualidade assistencial e vão gastar muito. Então, o processo todo, ele vem, na minha ótica, sempre uma perspectiva do paciente e da família. Cada vez mais cabe aos hospitais, essa é a provocação para os hospitais, cabe aos hospitais se integrar nessa rede. E tem grande oportunidade de melhoria. O que a gente faz, através do escritório de gestão de alta, é isso, né? Eu tenho pacientes privados com várias operadoras e seguradoras, cada um com as suas regras. O escritório vira um perito de entender as regras de cada operadora e seguradora. Esse é o primeiro ponto. Elas não são fáceis, os médicos não sabem as regras, então eu não sei que documento eu solicito. Então, a primeira questão importante é diminuir toda essa questão burocrática. Olha, eu estou aguardando 5 dias autorização para assistência domiciliar ou home care daquela operadora. Bom, quando é que eu já estou pensando em assistência domiciliar, eu tenho que pensar nesses primeiros 2 dias de internação, não no 10º dia. Então, a gente começa a antecipar todos os processos relacionados à jornada de cada um dos planos de convênio lá no início do processo. A gente diminui toda essa burocracia administrativa. Eu tiro da mão do médico, que o médico tem que preencher o papel A, o papel B, o papel C para a instituição. O escritório de gestão de alta é o perito de entender quais são os sistemas de cada um.
e faço com que o hospital, através da gestão de alta, interaja com esses planos de saúde, essas seguradoras, essas autogestões, mostrando para eles como é mais fácil, mais efetivo esse processo, quanto isso vai gastar menos dinheiro. A partir daí, sentando na mesma mesa, o hospital, através do escritório de gestão de alta, e a seguradora, não de uma forma teórica, Ricardo, mas mostrando cases práticos e mensurando o valor de saúde, mensurando a jornada, a gente tem resultados muito legais. Evidentemente que é um trabalho de formiguinha, né, Ricardo? É um trabalho, bom, vamos começar nessa rede, vamos começar nessa outra, e você vai ganhando espaço e vai ampliando. Mas cada vez mais a gente usa muito, Ricardo, o Lean Healthcare. A gente usa muito, a gente tem vários engenheiros de produção na empresa, em que a gente desenha toda a jornada do paciente e vê quanto tempo que eu tenho de valor não agregado. E a gente redesenha e leva para a operadora e seguradora, a gente é hospital, leva para a operadora e seguradora e mostra para eles, olha, a gente pode cortar essa etapa, eu não preciso de uma pré-autorização, vamos confiar nesse processo. E a gente vem tendo resultados muito legais. Isso na perspectiva de operadora e seguradora. Eu tenho a perspectiva do paciente, né? Então eu tenho a perspectiva da família, que precisa de um tempo para se organizar, para ter uma cama hospitalar, para ter oxigênio em casa, para ter uma sonda. Isso tem que ser feito logo. E aí a gente tem uma oportunidade muito grande de educar os pacientes e as famílias. A gente faz mal isso hoje nos hospitais brasileiros. Então, a gente utilizar o tempo de internação para conseguir educar a família e o paciente desde o início da internação, de que esse paciente vai sair diferente, de que ele vai precisar de um cuidado, de uma reestruturação familiar. Isso também corresponsabilizar a família. A culpa não é só do hospital e da operadora. Tem muito paciente que não tem que ter home care mesmo, que a família tem que se envolver. Mas eu preciso educar e preciso ter uma forma de comunicação padronizada. Isso o escritório de gestão de alta também faz. A gente chama de conversas difíceis, né? E aí, em vez de eu ter o Dr. Ricardo, o Dr. André, o Dr. Fabrício, cada um comunicando a família de um jeito, de uma forma, e no momento, eu tenho o hospital comunicando de forma muito mais adequada, curaz. Isso realmente impacta no tempo de internação, na deshospitalização mais segura. Adorei a resposta, assim, isso foca muito no que está na governança dos serviços, né? E sempre que a gente pensa no paciente, de uma forma geral, as coisas se alinham mesmo, acho um bom princípio para seguir, e imagino que um efeito colateral natural disso é o amadurecimento das próprias operadoras, né? Ao participar dessa conversa, talvez a gente comece a inverter a questão da demanda. André, tô adorando o papo, queria saber, né, infelizmente a gente tem um tempo limitado, se tem algum aspecto, alguma parte dessa interface entre a medicina hospitalar e a saúde baseada em valor que a gente não cobriu, que você gostaria de comentar antes de a gente partir para o nosso encerramento. Bom, eu acho que salientar, então, que a gente vive um momento de final de pandemia, enfim, um momento único a nível mundial, em que várias certezas que nós tínhamos antes de 2020 não temos mais. E eu desestruturei muito estruturas de rede, todo o modelo de pagamento, de custos em saúde estão muito maiores agora do que antes da pandemia. E aí, a partir daí, não tem como a gente não falar em sustentabilidade do sistema de saúde, público ou privado. E, nesse contexto, pensando em sustentabilidade, nós precisamos acelerar os processos para cada vez mais ter uma saúde baseada em valor. Eu acho que é o momento ideal de a gente reconsiderar modelos assistenciais, de a gente reconsiderar a saúde centrada no paciente, para justamente vários pontos que os gestores e a própria sociedade não tinham coragem de abordar pré-pandemia. Eu acho que é o momento de a gente acelerar isso. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que, caso o gestor, o decisor, o secretário de saúde não tomar decisões mais rápidas, a gente vai ter, de fato, um prejuízo para a sociedade. E hoje, a sociedade, seja ela privada, através dos beneficiários, seja ela a sociedade mesmo, o cidadão pagador de imposto, não suporta aumentos de anuidade de 20% a 30% do seu custo. Então, a gente realmente hoje chegou num momento, para mim, crucial, Ricardo, que está impagável a saúde. Então, de fato, nós não temos que aumentar o preço. Temos que ser mais eficiente. E a gente está mostrando aí de forma muito clara que pelo menos a gente tem aí uns 30% de gordura para queimar em termos de eficiência do sistema de saúde. André, a gente cobriu muita coisa. Cada uma delas a gente podia aprofundar e fazer um episódio específico. Você falou do workshop, mas achei que a gente fez uma cobertura muito legal. E aí eu queria te pedir para compartilhar com a gente, para quem quiser aprofundar em um ou mais desses temas,
uma dica de material adicional. Pode ser livro, podcast, site, né? O que você entender que pode agregar. Eu vou indicar 3 materiais. Tá? Eu acho que assim, tem muito material mesmo na literatura, mas eu vou indicar 3 materiais mais focados que talvez vocês não achem em uma pesquisa ampla. Um deles, e é importante a gente desmistificar a medicina baseada em valor, a saúde baseada em valor, como tirar da ideia de que não é implementável para algo implementável. A gente escreve no The Hospitalist, uma das principais revistas de medicina hospitalar no mundo, um artigo em 2007, gente, quase 20 anos, mostrando como é que a gente enxergava a medicina hospitalar na América do Sul. Então, acho que é um artigo muito legal para a gente já ver o que a gente já falava sobre isso. Depois, o Guia de Medicina Hospitalar, em que a gente ajudou a escrever de 2019, da editora Ateneu, com o querido professor Aécio sendo o editor principal. Acho que é uma grande oportunidade de leitura, a gente fala muito sobre isso. E um terceiro artigo que acabamos de publicar para aqueles que não acreditam em melhora de eficiência do sistema público de saúde, acabamos de publicar agora, em 21 de junho, no ACP Hospitalist. Então, o case de implementação de medicina hospitalar no estado do Espírito Santo com todos os seus resultados. São as 3 bibliografias, enfim, que eu recomendo para vocês, rápidas, enfim, para aqueles céticos acreditarem que realmente tem muita oportunidade e é possível, Ricardo, mudar o modelo de saúde que a gente está vivendo. André, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente. Foi sensacional. Tinha certeza que não seria diferente. A conversa rendia muito mais e tenho certeza que vai render ainda no Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar, quando a gente se encontrar. Então, um agradecimento aqui em nome da equipe do Hospitalista. Então, Ricardo, agradecer muito o tempo que a gente ficou junto, me lembrando um pouquinho de quando isso começou, né? Então, nas nossas conversas em 2021, e muito feliz, enfim, que você está coordenando podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. E para mim sempre um prazer estar interagindo contigo e com os ouvintes do Hospitalista e convidar vocês justamente, então, para conversar sobre esse tema no Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar em setembro, né? Final de setembro, eu vou estar em 29 de setembro com vocês trabalhando sobre valor em saúde e eficiência em saúde. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. O André já fez a chamada, o congresso vai ser em São Paulo, nos dias 29 e 30 de setembro. E para saber mais sobre a programação, os palestrantes, sobre a inscrição, basta acessar o site da Sobrame no www.sobramh.com.br. Até o próximo episódio. Você ouviu o Hospitalista. Qualidade, eficiência e experiência, sempre com o paciente em primeiro lugar. Assine em seu agregador de podcast favorito. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.